Siemens Talks. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do podcast Siemens Talks, a união dos podcasts SI Talks e Podcast, agora com conteúdos voltados para toda a empresa. Fiquem ligados porque o episódio de hoje está super interessante. Eu sou Patrícia Souza, responsável pela comunicação das áreas de negócio da SI, e hoje estou aqui com o responsável pela área de inovação corporativa, José Borges Fria Júnior, o Borges, e o gerente de desenvolvimento de negócios e aplicação da SI, Paulo Antunes. Vamos falar sobre os caminhos da inovação na Siemens no Brasil. Olá pessoal, como vocês estão? Oi Patrícia, prazer muito grande estar aqui. Normalmente eu que estava no seu papel de moderação e agora é muito legal eu estar aqui do lado dos entrevistados. E obrigado pelo convite, vamos falar de inovação sim. Também agradeço o convite por conseguir participar com vocês. Já não é meu primeiro podcast, já participei de alguns felizmente. E vai ser super legal falar sobre inovação hoje, né? Um tema que ainda eu não discuti nas outras sessões. Legal, bem-vindo. Não tem como falar da Siemens e não falar de inovação, né? Até por isso que preparamos esse episódio exclusivo sobre o tema. Bom, muitas pessoas associam a palavra inovação a uma ideia super genial, ou seja, uma visão muito idealizada desse conceito. Então, para desmistificar o termo, como vocês definem inovação? O que significa inovar para a Siemens? Eu acho importante a gente começar esse bate-papo aqui exatamente nesse ponto, na definição, porque eu gosto muito de trazer aquele nosso pilar estratégico, né, da Siemens, que eu acho que ele norteia bem o que é inovação dentro da Siemens. É aquele pilar que diz assim, tecnologia com propósito, né? Ele é fundamental para que a gente consiga trabalhar de forma bem focada dentro daquilo que a gente entende por inovação dentro da Siemens, dentro do nosso contexto. Mas aqui eu queria ainda trazer a ajuda de uma definição um pouco mais formal de inovação, que é o seguinte, inovação é a realização de novas combinações de recursos, né? Novas combinações de recursos. E que recursos são esses? São os recursos materiais, recursos humanos, organizacionais, de conhecimento, para que a gente possa criar novos produtos, serviços, processos, novos modelos de negócio. Eu acho que às vezes a gente esquece desse item, dessa nuance da inovação. E o importante disso é que essas novas combinações de recursos, eles devem gerar algum tipo de valor econômico adicional, o que a gente chama de valor agregado. E que isso tem que ser apropriável a algum agente privado ou pela sociedade. Tem que ser útil, né? Então aí, quando a gente pega, resgatando tecnologia com propósito e essa definição de inovação, eu acho que aí a gente consegue ter um bom norte, ou seja, não é inovação pela inovação, a criatividade pela criatividade. Na Siemens a gente procura, dentro da inovação, alguma coisa que realmente venha a resolver alguns problemas específicos dos nossos clientes, da sociedade, pensando de uma forma mais ampla aí. E eu acho que uma outra coisa que a gente deve ter em mente, que é o seguinte, uma invenção não necessariamente é uma inovação. Ela, para ser uma inovação, ela precisa ter, sem dúvida alguma, essa questão que eu trouxe, é o sucesso, a agregação de valor, é o sucesso no mercado. Ela precisa virar alguma coisa que tenha uma utilidade para a sociedade, para os clientes, de um modo geral. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado aí, alguns inventores aí bem engenhosos, não existe problema nenhum com isso, né? Mas não tomar por certo de que as suas invenções se tornarão grandes inovações, né? Ela tem que realmente virar alguma coisa que vai agregar valor e proporcionar um crescimento e a sustentabilidade do nosso negócio, do negócio da Siemens. E lembrando, né, como eu falei antes, que a inovação ela acontece não só em produto, mas ela acontece em serviço, em processos, quer seja internos ou de nossos clientes, e também não deixar de pensar na inovação nos modelos de negócio. Ainda mais que a gente está dentro desse contexto da transformação digital. A nossa tecnologia, a nossa atuação, o nosso core business está muito voltado para essa questão da transformação digital. Então a transformação digital ela também traz essa possibilidade da gente reinventar, repensar modelos de negócio. E eu acho que é isso. Bom, fica difícil te complementar depois desse speech, Borges. Mas acho que eu vou enfatizar aqui que às vezes a gente tem uma tendência de conectar a inovação com temas tecnológicos, um novo produto, uma nova solução. E o Borges já mencionou isso, mas gostaria de enfatizar que o nosso dia a dia dentro da Siemens
a gente tem espaço para inovar nas mais diversas áreas, né? Aquela famosa gambiarra que a gente faz no nosso dia a dia para solucionar um problema ali na empresa, num teste com o cliente, na maneira que eu estou fazendo o meu trabalho, aquilo é um potencial ponto para se criar algo novo para resolver e melhorar aquele processo, né? Então, fica aqui também meio que um chamamento para todo mundo, prestar atenção no dia a dia, nos pontos que a gente está fazendo, como eu posso fazer algo novo, colocar algo novo em ação para melhorar, trazer de alguma maneira esse valor econômico refletido no meu dia a dia, seja numa economia de tempo naquilo que eu faço, seja numa maior satisfação do cliente, seja na possibilidade de fechar um negócio novo, porque a gente pensou no novo modelo de negócio, uma nova maneira de viabilizar um certo empreendimento. Então, apesar às vezes a gente receber desenvolvimentos tecnológicos da Alemanha, a gente tem espaço para inovar em muitos outros territórios aqui na Siemens. Acho que é legal a gente ficar atento a isso. Muito bem lembrado, Paulo. Bom, como vocês acabaram de dizer, né, o pilar tecnológico, tecnologia com propósito, vem da matriz, né, da Siemens AG, mas aqui no Brasil, ao longo dos anos, tem sido também nossa base de crescimento. E vocês deram algum, mas eu gostaria que vocês dessem outros exemplos de iniciativas locais, tanto para a DI quanto para a SI. Dentro da DI, e aí, lógico, a gente tem muitos exemplos antes da pandemia, e sem dúvida que eles continuam, mas eu queria lembrar um que foi bastante significativo, eu acho que despertou esse interesse por essa inovação, que são as cocriações que a gente gerou, os hackathons, né, os hackadays, que a gente criou e organizou, né, para poder fazer cocriação utilizando a plataforma Mindsphere, nossa plataforma IoT da Siemens, onde a gente convidava clientes, ou a gente identificava clientes que tinham determinadas demandas ou problemas a serem resolvidos, a gente convidava esse cliente para essa sessão de cocriação, convidava startups, parceiros, né, solution partners e até mesmo estudantes e universidades para virem discutir com a gente qual seria a melhor solução para esses problemas que o cliente trouxe. Utilizando a plataforma Mindsphere, pelo menos eu participei acho que de uns 3 deles, a gente deve ter feito uns 5, e foram sempre muito, muito recompensadores, porque assim, a energia que se gera, né, as discussões que geram ali são muito, muito interessantes, né, um ambiente muito profícuo, muito gostoso de criar. Eu acho uma questão de, além de resolver o problema do cliente, a gente ainda agita a organização no sentido de exercitar essa criatividade no sentido da inovação. A gente teve também alguns projetos mais específicos, por exemplo, a gente tinha um projeto de blockchain que envolveu tanto o nosso pessoal aqui como o Headquarter, e sem dúvida alguma um grande cliente, mas é um projeto muito, muito legal, muito interessante, onde a gente olha a cadeia de produção, né, a produção, todo o ciclo de produção do cliente, e a gente consegue, via blockchain, fazer a rastreabilidade disso tudo. Isso, sem dúvida alguma, foi um projeto que foi viabilizado pela combinação, né, uma nova combinação desses recursos, que é a definição que eu trouxe anteriormente. Existem várias discussões também, projetos que vão na linha da economia circular ou de sustentabilidade, quer seja isso aplicado para os nossos processos ou para clientes. E existem outros projetos que a gente está em fase de inicial aí, com alguns clientes que infelizmente eu não posso mencionar o nome aqui, mas existem alguns projetos bem interessantes na área de inteligência artificial, e eu acho que a gente vai ter chance, talvez hoje de falar mais alguma coisa sobre isso, sobre as parcerias que a gente tem feito. Bom, acho que do lado aqui um pouco da SI para complementar, Borges, no pilar tecnológico, de inovação tecnológica, eu acho que é importante mencionar o projeto de eficiência energética do site Junditech, que a gente tem uma série de sensores IoT hoje monitorando o ambiente, controlando a iluminação, gerando dados, né, para a gente também mapear a ocupação do prédio. Então, algo que, além de ser uma inovação tecnológica, soma muito no pilar de sustentabilidade, reduzindo o consumo de energia, apoiando o prédio a ser mais eficiente energicamente. Em termos também de inovação não tecnológica, né, mas de modelos de negócio, a SI tem desenvolvido outras opções com clientes. A gente tem contratos de modelos de negócio de software as a service, algo que é um pouco mais novo aqui para a nossa organização. E junto com a Siemens Financial Services, foram feitos alguns investimentos em startups da área de energia, né? Por exemplo, a Micropower e a Brasol, que têm modelos de negócio novos para o Brasil, além de usarem novas tecnologias. Então, de alguma maneira, não só dentro de casa,
mas também através de investimentos externos em startups, a gente tem tentado gerar e criado inovação na Siemens como um todo, não só tecnológica, mas nos outros pilares possíveis, tá? Ótimos exemplos, Paulo. Bem lembrado. Muito interessante, gente. E, Borges, você agora, como responsável pelo tema inovação, pode contar para a gente um pouco sobre os desafios que vêm pela frente, como vamos alavancar as oportunidades de inovação aqui no Brasil? O que você tem para contar? Então vamos lá. Primeiro eu queria só fazer um alerta aí. Precisamos ter uma pessoa que concentre esses temas? Sim. Então foi lá nomeado o Borges como inovação Siemens, mas assim, eu queria dividir, no bom sentido, essa responsabilidade da inovação com a organização. Eu acho que é isso que a gente está buscando. Hoje a gente não tem nenhuma estrutura específica de inovação para isso, e por isso, sem dúvida alguma, eu conto com, vamos dizer assim, colaboração, com a identificação de várias pessoas que curtem, que gostam do tema, para que a gente coloque o tema de inovação aí funcionando e uma coisa assim super engajada dentro da organização. Tá? O que a gente tem feito aí fora para que a gente possa se inserir nesse ecossistema de inovação? Né? O ecossistema é uma palavra que está sendo super utilizada em vários contextos, principalmente inovação, e ela não é só um modismo não, gente. Eu acho que esse é um desafio que nós, Siemens, temos, que é como é que nós participamos desses ecossistemas. A gente tem que olhar também para fora. O Paulo, acho que já trouxe alguns exemplos de falar desse relacionamento com startups. Nós, eu acho que por histórico nosso, desse nosso DNA de inovação lá da Alemanha, do nosso fundador, que vamos dizer assim, ele começou a Siemens como uma startup, se a gente fosse olhar bem. E na verdade a gente tem muito orgulho de fazer as coisas a gente mesmo. Mas o mundo mudou muito. A gente não tem hoje condição de abarcar tudo que a gente precisa. Então a gente precisa sim de um ecossistema de inovação. A gente precisa identificar quais são esses parceiros que são interessantes para que a gente consiga construir, essa inovação de forma aberta e que a gente consiga atingir os objetivos que a gente precisa. Esse relacionamento, essa interface que a gente tem com vários players aí do mercado, startups, as instituições de ensino, a academia, as ICTs, Esse eu acho que é o grande desafio que a gente tem hoje. Como formatar isso? Como é que a gente se relaciona com eles? Isso não é uma só dificuldade da Siemens, não, acho que das empresas de um modo geral, e também do outro lado, As startups também não sabem direito como é que se relacionar com essas grandes empresas, e a academia também não. Então a gente tem procurado nas nossas conversas conseguir estabelecer um bom relacionamento e fazer algumas experimentações para ver como é que a gente vai. E nesse sentido a gente já firmou algumas parcerias. A primeira delas, eu acho que vocês já devem ter escutado, que é nós somos parte hoje do IPT Open Experience, ou seja, nós temos lá uma modalidade de hub de inovação, onde a gente pode usufruir de as questões de instalação e tudo mais ainda ficaram um pouco para um momento posterior em função da pandemia. Estava previsto isso, da gente ter um local onde a gente pudesse estar ali dentro do IPT, porque eu acredito muito que essa questão do físico, do presencial nesses ambientes de inovação é importante, sim, para criar um network. Mas a gente já tem hoje com o IPT a possibilidade de utilizar das competências que existem nos pesquisadores que estão lá no IPT, nas conexões que o IPT também tem com as universidades, como por exemplo a USP, o ITA e outras mais. Então isso a gente já consegue fazer. E também tem uma outra iniciativa que nós entramos, e aí essa é muito importante, porque ela faz parte da estratégia brasileira de inteligência artificial, ou seja, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação e Informação, eles criaram 8 centros pelo Brasil, centros voltados aí à inteligência artificial, e nós fazemos parte de um desses, que é o que a gente chama a plataforma Yasmin. O IA vem de inteligência artificial, soluções para manufatura inteligente. Yasmin é o nome. E, de novo, o centro coordenador disso é o IPT, mas a gente tem aí um conglomerado aí de instituições que nos dá acesso a, por exemplo, mais de 80 pesquisadores. E aí sim a gente já está estruturando, também fase de estruturação disso, de linhas de pesquisa, de como esse centro vai funcionar. Ele tem um aporte do governo para isso, via FAPESP, onde, para cada $1 que as empresas colaboram, a FAPESP entra também com $1. E aí a gente tem, na verdade, 6 empresas aí que estão relacionadas, estão aí compondo esse centro,
o que é muito interessante para a gente. Primeiro porque a gente tem ali colegas ou empresas irmãs, como a Siemens Energy, mas a gente tem grandes clientes ali, como a Braskem, a Klabin, a Stellantis, e aqueles que são, vamos dizer assim, estão no meio do caminho. São clientes, são um pouco de competidores, como a Bosch. Então é um ambiente muito propício e a gente está terminando de formatar isso para fazer isso funcionar. E só para concluir, eu acho que uma outra iniciativa que a gente já vem conduzindo há bastante tempo, eu, se não me engano, já há uns 6 ou 7 anos, que é o participar do Startups Connected da RACA, da Câmara Brasil-Alemanha. De lá a gente está conseguindo cada vez melhor fazer uso de startups, que a gente coloca um desafio e as startups se candidatam e a gente seleciona aquela startup que mais atende ao desafio. E nos últimos 2, 3 anos a gente tem tido ótimos resultados disso. Esse último, até para fazer o link com a resposta do Paulo, o exemplo que o Paulo deu anteriormente, a gente está conseguindo hoje uma startup, que é a PixGrid, que está se relacionando com um tema que a gente identificou dentro da Brasol, na área ali de energia solar. Eu acho que é isso. Eu vou me permitir complementar aqui também com um outro veículo de conexão que a gente tem, que são com as universidades, né, que também são pontos importantes quando a gente fala de inovação aberta para se criar algo novo. Então já tem aí também um relacionamento, acho que de longa data, com a PUC em Curitiba. E há 2 anos a gente está num convênio educacional com a FATEC, num modelo dual, né, onde os alunos têm parte das aulas na FATEC, parte na Siemens, que também são canais que ajudam a criar inovação, trazendo diferentes perspectivas para problemas da universidade e também da empresa, né? Acho que isso soma um pouco no que o Borges acabou de comentar. Legal, gente. Vocês já falaram aqui também sobre a diferença, né? O que é inovar, né? O que é uma inovação para o mercado. E nesse sentido, como é que a Siemens se destaca dos concorrentes? Bom, acho que eu posso começar aqui, Borges, fica à vontade também para complementar, mas eu vou resgatar a própria história da Siemens mundialmente, né? Lá em 1847. Então, uma empresa que se reinventou e inovou, e esteve na fronteira de inovação tecnológica de modelos de negócio há mais de uma centena de anos. Só no Brasil já estamos completando esse ano 117 anos desde a fundação e um pouco mais desde o primeiro projeto em 1867. Então, só essa capacidade de ser perene ao longo do tempo mostra o quão efetivos somos, né, como empresa em nos reorganizarmos, reinventarmos e inovarmos a maneira que a gente lida internamente com a nossa estrutura e com o mercado. Também gostaria de mencionar aqui que recentemente eu tenho visto com muito bons olhos a capacidade da Siemens em entender a dor do mercado e reagir a essa dor. Tanto lá no headquarter como aqui na Alemanha, a gente tem feito muito mais entrevistas com os nossos clientes para entender o que está pegando, qual que é a dor de barriga, onde a gente pode ajudar. Então, assim, a inovação está muito relacionada a resolver um problema, uma dor existente. Conhecer essa dor é um ponto importante para conseguir inovar. Parte muito daí, né? Que nem o Borges colocou no início. Resolver um problema e transformar isso em algo viável economicamente, né? Um negócio viável. Então a gente precisa estar muito conectado com isso. E aí eu tenho percebido o nosso front de vendas, as nossas BUs muito mais atentas a entender a dor do cliente para conseguir ajudar a resolver esse problema. E esse conhecimento alimenta não só o time do Brasil, mas também do headquarter na criação de soluções. E por fim, a gente está plugado no mundo de Venture Capital, que é investimento em startups, através da Next 47, o braço de investimento em capital de risco lá na Califórnia, né, que tem feito investimentos interessantes e tem trazido essas empresas para o ecossistema Siemens. Então, isso nos ajuda globalmente a ficar ali na fronteira das startups mais interessantes em tecnologia, né, com esses investimentos e colocar isso no ecossistema interno Siemens e eventualmente junto com projetos a clientes, que é o que aconteceu inclusive aqui no Brasil já, por exemplo, com a Clarot, uma startup de cybersecurity, que hoje a gente tem feito projetos aqui junto a clientes no Brasil, né, um investimento via Next 47. Agora foi a sua vez. Você falou tanto que eu só me permito complementar mais algumas coisinhas que eu acho que assim, ressaltar o seguinte. O que eu acho que a gente faz diferente dos nossos concorrentes? Eu acho que é essa proximidade com o cliente que o Paulo já falou. Ou seja, isso acho que permitiu, e agora lembrando a esses 2 últimos anos que a gente tem passado com a pandemia, a gente esteve muito próximo dos nossos clientes
entendendo qual era a dor dele, o que ele precisava, né? E isso foi mais do que reconhecido, porque assim, esses 2 anos não foram ruins para o nosso negócio. Em algumas áreas a gente teve inclusive aumento de market share. Ou seja, isso a gente só conseguiu porque a gente estava ali presente, mesmo distante, por causa da pandemia, por causa das restrições de isolamento social, mas a gente estava literalmente presente junto do cliente para entender o que ele precisava. Então, acho que isso é que faz a grande diferença, que fez a grande diferença e tem feito. Paulo bem lembrou a questão da nossa organização interna, que constantemente vai se adequando a essas grandes avaliações que a Siemens costuma fazer de mega tendências mundiais. As nossas organizações sempre estão se modelando para poder atender melhor o mercado aí. Legal, uma prova disso é a própria home office, né? Que enquanto o mundo descobriu o home office aí no último ano, a gente já tinha esse modelo há alguns anos sendo aplicado em algumas áreas, até em departamentos inteiros, né? Sim, sim. Bacana. E agora com você, Borges, você já falou um pouco disso, mas pensando no conceito, dentro da nossa estrutura interna, como estamos trazendo inovação para o nosso dia a dia? Como a gente engaja os colaboradores nesse tema e onde que a gente pode saber mais para ficar por dentro da inovação no Brasil? Legal, Patrícia, um bom ponto que você trouxe. Então, como eu já falei antes, quer dizer, e não foi, gente, nenhuma sabonetada, né? Eu sou o cara de inovação, mas assim, o que a gente idealizou e montou e está montando, vamos dizer assim, para a Siemens não existe uma área de inovação central dentro da Siemens. O que a gente quer é que essa cultura de inovação, esse viés da inovação que já vem dentro do nosso DNA, que ele esteja literalmente difundido e incorporado pela organização como um todo. Mas a gente precisa começar, então foram criadas algumas estruturas que, vamos dizer assim, não é uma estrutura formal, um departamento, como eu falei, mas são compostos por exemplo, a gente tem um núcleo de inovação, que é composto por pessoas que se identificam com o tema, que gostam do tema, que entendem do tema e conseguem, nesse núcleo, nesse agrupamento de pessoas, fazer algumas análises e algumas decisões, algumas sugestões de como a gente pode encaminhar o tema de inovação dentro da casa. Esse núcleo, por exemplo, ele é composto por mim, e aí eu ajudo a coordenar isso, o Paulo, que está aqui com a gente, é um dos representantes, representando a área dele, e até pela identificação dele com o tema, e a gente tem representantes de várias áreas, basicamente de BUs, de áreas de suporte, de RH, de comunicação, de techs, de supply chain, para que a gente tenha dentro desse ambiente de inovação que a gente possa discutir as mais variadas facetas disso. E como é que a gente consegue, daí também, fazer o cascateamento para o resto da organização. E aí, falando de cascateamento, a gente criou também a figura dos champions de inovação. Os champions de inovação, a gente está fazendo quase um ano agora, em fevereiro do ano passado, a gente apresentou essa proposta para os BU Leads, né, os gerentes das áreas de negócio e das áreas também de suporte, para que a gente tivessem representantes de cada uma dessas áreas que pudessem ser os nossos interlocutores para o tema de inovação. É a forma como a gente acha que a gente vai conseguir permear o tema da inovação, tanto no sentido do núcleo de inovação para os champions, como também os champions vão ser uma espécie de radarzinho sobre o que acontece em termos de inovação nas suas áreas e trazer para a gente aqui no núcleo. E nós temos também, para complementar essa estrutura toda, vamos dizer assim, a gente tem que ter uma instância de deliberação, onde vão ser tomadas as decisões. O núcleo, né, de inovação, como eu expliquei para vocês, ele analisa, sugere algumas ações que devem ser feitas, poderiam ser feitas dentro do escopo de inovação, e aí a gente leva para o comitê de inovação, que nada mais é que a nossa diretoria. Mas a nossa diretoria aí, vamos assim, vestindo um chapéu de inovação, olhando para essas propostas e olhando de forma estratégica aquilo que faz mais sentido para a organização e nos dando os recursos e o respaldo para que a gente possa colocar em prática isso. Isso é mais ou menos como a estrutura de inovação está dentro da Siemens, uma estrutura em paralelo, né, a nossa estrutura formal do organograma, mas é assim que a gente idealizou e tem funcionado bem. Aí, finalizando com a tua pergunta de onde estão essas informações,
A gente acredita muito nesse poder do cascateamento, ou seja, a gente confia que os champions nos ajudem a trazer essas informações, ou seja, se você tem interesse sobre um tema específico, um projeto, um tema de inovação, quer fazer uma sugestão, consulte e converse com o seu champion da sua área. E aí como é que eu fico sabendo, como é que vocês ficam sabendo qual é o champion da sua área? A gente tem um canal no Yammer, agora começando o ano a gente vai fazer uma divulgação, vamos dizer assim, mais ativa em cima de como vocês podem obter isso, mas a gente tem um canal no Yammer sobre inovação, para que vocês possam acessar todas essas informações. Inclusive colaborar com conteúdos para dentro desse canal do Yammer para inovação. E uma perguntinha aqui extra. Vamos lá. Precisa ter medo de mandar dúvida? Como é que a gente submete uma ideia e, se alguém tem receio de mandar alguma coisa, como é que funciona esse processo de avaliação? Minha dica para vocês é não façam censura em princípio, mas eu acho que assim, todos nós estamos de alguma forma inseridos dentro da organização e entendendo, talvez mais particularmente, o contexto da sua área. Eu acho que aí você já tem uma ideia de como podem ser, vamos dizer assim, quais temas são importantes para a sua área. Mas se você quer sugerir uma para a área do lado, não tem problema algum, muito pelo contrário. Às vezes até o fato da gente estar fora do contexto da área, a gente consegue fazer os questionamentos. Tá bom, por que não pode fazer desse outro jeito, né? Porque sempre foi feito daquele outro? Não, vamos questionar. E o caminho que eu sugeriria para vocês é vão pelo champion de vocês. Existe também a possibilidade sempre de encaminhar uma 3i. De alguma forma a gente está pensando como é que vai fazer esse encaminhamento para que chegue para a gente ali no núcleo de inovação, mas eu acho que esses são os canais. Legal. Bom, você quer complementar alguma coisa aqui, Paulo? Borges foi preciso na informação. A 3i a gente usava muito mais no passado. Eu tenho visto agora algumas ações corporativas para realimentar esse canal, que é bem importante em todos os níveis. Já ganhei dinheirinho com a 3i, viu? Pois é, eu também, já tive uma ideia aí que rendeu. E reforçar o papel dos champions, né? Como eles são importantes para espalhar a cultura da inovação dentro da organização e serem esse primeiro ponto de contato com alguém que tem uma ideia de algo, seja para o seu dia a dia, seja para um negócio novo com o cliente, né? Se baseiem nos champions, procurem eles, usem eles como canais e apoios e consultores, até para amadurecer o tema, a ideia que você está tendo, né? Para ver como levar isso adiante, tá bom? E Paulo, só para reforçar, e você, champion, que está nos escutando agora, use o seu canal de comunicação com a gente, com o núcleo de inovação. Tá? Eu acho que existe esse canal aberto, né? Pode ser comigo, com o Paulo, com o representante, com a pessoa da sua área, e aí a gente vai encaminhar o tema. Legal. Bom, gente, estamos chegando ao final. Quero agradecer a presença de vocês dois aqui. Muito obrigada pela conversa. É super interessante esse assunto, super necessário. E a gente se encontra num próximo episódio. Muito obrigado, Patrícia. Legal conversar contigo com esse tema, interagir com o Paulo aqui. O Paulo é um parceiraço para esse tema de inovação. E, gente, lembrando, a gente está construindo o tema de inovação juntos, né? Eu acho que é só assim a gente consegue montar uma cultura de inovação realmente, sabe, que permeia toda a organização. Vamos em frente. Do meu lado, obrigado, Patrícia e Borges, pelo bate-papo. Privilégio poder discutir inovação com vocês aqui na Siemens. Sempre que tiver a oportunidade de falar sobre isso, podem me convidar, eu estou à disposição. Um abraço a todos. Obrigada, gente. Anotado, hein? Vou cobrar presença. Bom, pessoal, chegamos ao fim da primeira edição do nosso novo podcast Siemens Talks. Não se esqueça de deixar o seu comentário ou sugestão no nosso grupo Brasil News no Yammer, usando a hashtag Siemens Talks. Eu sou Patrícia Souza e adorei participar dessa conversa com vocês hoje. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Siemens Talks, a união dos podcasts SI Talks e Podcast.